Olá pessoal, aqui é Silvio Luiz com mais uma videoaula de Python para o Python Girls da FATEC de Guaratinguetá. Hoje iremos ver formatação de strings. O que é formatação de strings? Oferecer a possibilidade de fazer substituições de valores de variáveis através do método format. Então nós vamos entender esse conceito de formatação de strings na prática, e para isso a gente vai utilizar a idle do Python. E a primeira parte do formatação de string que a gente vai ver vai ser a formatação do tipo string. Então nós vamos entender esse tipo string e vamos ver a aplicação de como funciona o format na prática utilizando o Python 3. Por padrão, o tipo string ele vai utilizar a letra S para fazer as suas demarcações. Porém, ele pode ser omitido e nós vamos entender isso na prática. Então, vamos para o nosso ambiente de desenvolvimento. Ok, para quem não se lembra como abrir aí a idle do Python, é menu iniciar, você vai até todos os programas, procura pela pasta da sua versão de Python e dentro dela você vai ter a idle do Python aqui, ok? Clicou, ele vai abrir esse ambiente para a gente poder fazer a nossa codificação. Então nós vamos entender o princípio aqui de formatação de strings. Para fazer a formatação de string, a gente utiliza chaves. Então dentro de um bloco de strings, entre aspas, ou duplas ou simples, você abre um conjunto de chaves. E a gente vai chamar o método format para fazer a nossa substituição de valores. Então, um exemplo básico aqui, eu chamei o marcador, chamei a nossa função format, nativa do Python, e aí a gente passou uma string aqui dentro, e nós vamos dar um enter no final da linha. Ok, imprimiu a nossa string. Então ele fez a substituição, ele pegou esse valor e colocou dentro do nosso marcador, ok? Vocês viram que eu mostrei lá a letra S, tá? Então você pode utilizar, por exemplo, a letra S para fazer a chamada de strings, mas ela pode ser omitida, então a gente não precisa necessariamente utilizá-la, tá? Nós vamos só repetir aqui, ó, utilizando agora a letra S como marcador, e ele chamou e imprimiu o teste para mim, ok? Então esse é o princípio básico de formatação de strings. Agora nós vamos entender a parte de índices, como que funciona quando eu tenho mais de uma formatação de strings dentro do meu bloco de strings aqui, ó. Então, um exemplo básico, format. E aqui no caso, como eu passei 3 jogos de chaves, eu vou passar 3 valores. Então vamos lá, o primeiro valor vai ser o A, o segundo valor o B, e o terceiro valor o C. Então esses valores vão ser substituídos naquele jogo de chaves. Vamos dar um enter e ele substituiu, então pegou aqui na sequência, tá? Esses índices a gente pode fazer, cada argumento desse ele é marcado por um índice. Ele pode ser lido através de um índice. Esse índice começa do 0 e vai até a quantidade de argumentos que você tiver. Então a primeira posição aqui sempre é 0, depois é 1, 2 e assim por diante. Vamos entender esse princípio. Vamos copiar a linha de cima aqui, vamos trazer para cá. E agora a gente vai fazer a mesma impressão, porém agora utilizando os índices. Então venho no final da linha, vou dar um enter. E olha lá, imprimiu a nossa sequência de caracteres, ok? Se eu quiser fazer alguma inversão nesses caracteres, eu posso inverter somente aqui os índices e ele já vai fazer a inversão pra gente, ok? Ó, então perceba que agora o C foi impresso aqui na primeira marcação, depois o B, que é o índice 1, e o A, que é o índice 0, foi impresso por último, ok? Agora a gente vai entender o princípio de desempacotamento de argumentos. Então, imaginar que a gente vai passar o argumento da seguinte forma. A gente vai chamar aqui, de novo, 3 conjuntos de chaves, que vão ser os nossos marcadores. E eu vou passar agora, dessa vez, os mesmos conteúdos, porém, eles compactados, tá? E para isso, para descompactar, a gente vai desempacotar, a gente vai chamar o caractere coringa, que é esse asterisco, antes da string que a gente vai passar, ok? Então, eu passei os meus mesmos argumentos, porém, eles empacotados aqui dentro de uma única string. E eu vou usar esse caractere coringa para desempacotar e atribuir eles a cada um de seus valores aqui, das suas marcadores, ok? Então, olha lá, eu desempacotei a minha string aqui dentro, ok? Agora, a gente vai entender o conceito de desempacotamento de um dicionário. Então vai vir um dicionário pra gente e a gente vai desempacotar ele e fazer a sua formatação dentro da nossa formatação de strings. Para isso a gente vai declarar um dicionário, coordenadas, e eu vou fazer com que ele receba um valor. Todo dicionário ele é atribuído através de chaves, ok? A gente vai então fazer aqui a nossa key, a nossa chave aqui dentro. Eu vou começar com latitude.
essa vai ser a minha aqui, 2 pontos, e vou atribuir um valor para essa aqui. Então vamos lá, 37.5 N. Atribuir um valor. Vou separar, colocar uma vírgula para separar o minha segunda key aqui, dentro do meu dicionário. E eu vou chamar de longitude. Ok? E aqui vou passar um valor também da nossa longitude, menos 115.8. Então passei o nosso valor, da nossa segunda key. E declaramos assim o nosso dicionário. Dá um Enter e está declarado o nosso dicionário. E agora a gente vai desempacotar esse dicionário, fazendo com que ele seja impresso dentro dos nossos marcadores. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa marcação aqui. Eu vou escrever um texto, só para a gente poder identificar. Então latitude, 2 pontos, vai receber. E aí, aqui é um conceito bem bacana. Eu vou deixar por enquanto as chaves vazias. Vamos escrever aqui, ó, longitude. Vou abrir e fechar minha chave de novo aqui. Vai ser os dois valores que a gente vai fazer. E vou chamar a função format. E dentro dela agora, a gente vai passar o caractere coringa, que são os 2 asterísticos, para desempacotar esse dicionário. Ok? E aí a gente vai chamar os 2 asterísticos e vão chamar o nome do nosso dicionário. Só que para isso, a gente tem que fazer uma marcação aqui dentro dessa nossa formatação de strings. Que vai ser o quê? Vai ser a chave, o nome da chave. Então a gente vai colocar latitude para chamar o valor de latitude dentro do nosso dicionário e longitude para chamar o valor de longitude dentro do nosso dicionário. No final da linha dá um Enter. Olha que legal. Ele imprimiu aqui então o nosso valor da nossa latitude e o valor da nossa longitude que estava dentro do meu dicionário. Então de uma forma bem simples aí a gente conseguiu desempacotar. E a gente vai ver que essa ferramenta é muito útil depois quando a gente estiver trabalhando com Django lá na frente. E por último, gente, a gente vai ver o conceito de tuplas. Quando você tem uma tupla para fazer a formatação dessa tupla. Então, para isso, eu vou declarar aqui a nossa tupla. E aí eu vou atribuir 2 valores para a tupla só. Vamos imaginar que seriam as coordenadas de x e y. Então eu declarei o primeiro valor que vai ser 3 e o segundo valor que vai ser 5 na nossa tupla. A tupla, ela por padrão, ela é declarada através de parênteses, ok? Então, fez essa declaração, a gente dá um Enter e estamos declarada a nossa tupla. E agora a gente vai formatar ela dentro do nosso ambiente de string aqui, da nossa formatação de string. Então, x recebe. Por enquanto, eu vou deixar só chaves aqui, vírgula, y recebe o jogo de chaves, que vai ser onde a gente vai colocar o nosso marcador. Format. E aqui dentro, a gente vai passar a tupla como argumento. Só que nesse caso, como a tupla, a format já trabalha com esse padrão de tuplas, você não precisa usar caractere coringa nenhum. Você vai passar somente o quê? O nome da tupla que você está referenciando. E aí, para que isso funcione, para que você possa ter a resposta que você deseja, a gente precisa passar o índice. Então no caso a gente tem uma única tupla, então ela vai ser sempre o índice 0. E aí eu vou passar agora aqui a posição do que eu quero imprimir dentro da nossa tupla. Então aqui vai ser de novo o índice 0 e aqui a posição. Só para entender, eu tenho apenas uma tupla aqui, porque se eu tivesse outra tupla daqui, aí eu poderia, por exemplo, referenciar a segunda tupla dessa forma, certo? Fazendo assim, por exemplo, eu estaria chamando somente a segunda tupla. Mas no caso, como eu quero fazer, nós estamos utilizando apenas uma única tupla, eu estou sempre chamando como 0, ok? Vamos apagar essa tupla daqui. Então eu pego essa tupla minha aqui e passo dentro como argumento. E aqui dentro eu passo a referenciação dela, no caso a posição no índice dela aqui que é 0. E aí a gente vai passar a chave que está dentro dela. No caso aqui eu quero pegar a chave 0 e a chave 1, ok? Vamos dar um Enter. E tá aí a nossa impressão de tuplas. Ok, pessoal? Essa foi a parte de formatação de strings, usando e utilizando o tipo strings com o desempacotamento de argumentos sequenciais dentro de uma string, com o desempacotamento de dicionários e com a utilização de tuplas. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver a formatação de strings com variáveis do tipo inteiro. Obrigados a todos e até a próxima aula.